Meu irmão, minha irmã, hoje é sábado, 20 de março de 2021 e mais uma oportunidade para partilharmos a palavra de Deus. Hoje é o início do outono, é dia da fundação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na data de hoje, em 1969. Também na data de hoje, em 1838, o governo de Sergipe proíbe os africanos, escravos ou livres, e os portadores de doenças contagiosas de frequentar a escola. Também, na data de hoje, em 2003, os Estados Unidos da América começam a invasão ao Iraque, à margem da ONU contra os direitos internacionais. São as memórias históricas. Lembrando, hoje, que às 18 horas, nós temos a missa aqui no Salão Social. Você vem de máscara, seu álcool em gel, lembrando que são com poucas pessoas, né, para que nós cumpramos os decretos municipal e também diocesano. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 7, os versículos do 40 ao 53, que diz: Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não os trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. Cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o contexto do evangelho de hoje é o da festa das tendas, que celebrava a longa e difícil travessia do deserto, que nós, pelo Antigo Testamento, conhecemos tão bem. Através do tema da água, Jesus anuncia o dom do Espírito, cumprimento da obra de Deus, Criador e Libertador. Deus, através do Filho, comunica aos seres humanos a sua vida e a sua liberdade. Assim renascem do alto e tornam-se filhos e filhas de Deus. Finalmente, o ser humano, por um novo dom de Deus, atinge o destino para o qual foi criado. As reações dos ouvintes são variadas e contraditórias. Alguns dizem que ele é o profeta, não um profeta qualquer, mas o profeta que fala Moisés em Deuteronômio 18, do 15 ao 18, a qual se deve dar ouvidos, pois ele diz a palavra de Deus. Outros pensam que se tratam do Cristo, quer dizer, o Messias, aquele que não só diz a palavra de Deus, mas a realiza, inaugurando o reino prometido. O Messias derrota o mal que a palavra denuncia e faz o bem que a mesma palavra anuncia. A objeção apresentada, por acaso, o Messias vem da Galileia, é a tentação em que muitos judeus caíram. Os ouvintes de Jesus sabem que ele cresceu e viveu na Galileia, mas não sabem que nasceu em Belém, pátria de Davi, de cuja descendência, segundo o 2 Samuel 7:1, deveria nascer o Messias. A objeção, na verdade, é mais profunda e barra o caminho do nosso encontro de fé com Jesus. O que escandaliza, escândalo é a pedra que faz tropeçar e cair, é o obstáculo intransponível para chegar à fé. O que escandaliza
não é a origem imediata de Jesus, Judeu-Galileia, mas que Deus seja um homem concreto, bem definido, único. A questão não é que Jesus seja Deus, mas que Deus seja Jesus. Esse homem que tem fome, sede, se cansa, dorme, caminha. Afinal, um ser humano. Gente igual a gente. Se fosse algo extraordinário, teria facilitado as coisas. É mais fácil acreditar no distante, no difícil, num marciano, do que no Deus que é presente, que é um de nós. Mas é justamente este seu ser uma carne, um ser humano concreto, ilimitado como o de nós, que é salvação de toda a carne. O que não é assumido não é salvo. Para ser salvo, a humanidade precisa ser assumida. Na sua concreteza, na sua individualidade, na sua consistência concreta. Por isso, Santo Irineu argumentava contra os gnósticos dizendo: a palavra de Deus se fez o que nós somos, para transformar-nos naquilo que Ele é. Eu acho muito profunda esta interpretação ou síntese de toda a palavra que Santo Irineu faz quando diz: a palavra de Deus se fez o que nós somos, para transformar-nos naquilo que Ele é. Ou então, o Filho de Deus se fez filho do homem, para que o homem se torne filho de Deus. A encarnação é a absorção do corruptível pelo incorruptível e do mortal pela imortalidade, de modo que recebemos a adoção de filhos. O caminho que somos chamados a fazer vai da carne, natureza humana concreta, ao espírito, realidade divina. Não do espírito à carne. Olhando a vida humana concreta de Jesus, podemos chegar a perceber que o Messias, o filho de Davi, segundo a carne, é o filho de Deus, segundo o Espírito. A carne, nossa fraqueza humana concreta, pode levantar perguntas, objeções, hipóteses, dúvidas. Só o Espírito de Deus, porém, recebido em nossa carne, pode levar-nos a compreender que o Messias não é só filho de Davi, mas também meu Senhor e meu Deus. Por isso, nesta certeza, abramos o nosso coração, confiante e perseverante nas atitudes da nossa vida, para que convertamos primeiro a nós mesmos e colaboremos para a conversão de todos aqueles que ainda estão neste processo de conversão e necessitam da misericórdia do Pai. Que você tenha um final de semana abençoado, ficando na sua casa, respeitando o distanciamento, usando máscara, para que juntos, com as nossas ações, nós vençamos esta pandemia. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.